Imprevisível, intenso. Um poder incandescente capaz de tudo tragar. Que se tinge de ouro derretido, escarlate e púrpura como um manto ardente. Feito de contrastes tão opostos quanto a luminosidade e a escuridão. A explosão impetuosa e o lento deslizar. Um vulcão em erupção e a lava se derramar pela terra é um dos espetáculos mais magníficos em porte e energia que há no planeta. Tão espetacular que palavras são incapazes de expressar ou descrever. Sem dúvida, esta é uma das maiores expressões de força da natureza. Os vulcões inspiram fascínio, adrenalina e temor desde a antiguidade. Destacam-se o Kilimanjaro na África, Krakatoa na Indonésia, o belo Monte Fuji no Japão, que possui o cone mais perfeito de todos, o histórico Vesúvio na Itália e o Etna na Sicília, o maior vulcão europeu. Nos oceanos, muitas ilhas também são vulcões, como Havaí, Galápagos, as ilhas do Pacífico, Islândia e a misteriosa Ilha de Páscoa, cujas estátuas icônicas, os gigantes moais, foram feitos de lava vulcânica. Hoje, mais de 500 vulcões ao redor do mundo podem ser considerados ativos. Calcula-se que apenas na Cordilheira dos Andes, no Chile, há quase 3.000 vulcões. Destes, 81 estão em atividade, ou seja, 14% dos vulcões ativos de todo o mundo estão aqui, neste país. Mas quando e como os vulcões se originaram? Ou as atividades vulcânicas teriam sempre existido na Terra? Se elas não existiam, que processos então e transformações em nosso planeta deram lugar a estes fenômenos que permanecem até os dias de hoje? Os vulcões são com certeza um dos maiores espetáculos da natureza, quer pela sua grandeza, pela sua magnitude e pelas alterações que eles provocam na paisagem. Eles são formados a partir do extravasamento de lava que se originou a partir de um magma formado a grandes profundidades, talvez na atmosfera, cerca de 150 km de profundidade. Ou então se formaram na parte mais superior, na base da crosta terrestre, a partir de fusão parcial da base da crosta. Os vulcões são encontrados tanto nos continentes quanto nos oceanos. Na verdade, no fundo dos oceanos existem as maiores cadeias vulcânicas que nós já podemos observar. Nós podemos dividir os vulcões em duas grandes categorias. Aqueles que nós chamamos de vulcanismo central e aquele que nós chamamos de vulcanismo fissural. O que diferencia um vulcanismo do outro é a quantidade de sílica que ele tem no magma. Aqueles magmas que têm maior quantidade de sílica, eles tendem a ter uma maior viscosidade. É como se eles fossem mais pastosos, portanto o magma tem mais difícil de sair do edifício vulcânico. Com isso, a pressão na base do cone vulcânico é muito grande, ela vai aumentando porque o material tem dificuldade de subir. Com o passar do tempo, essa pressão chega a um valor crítico e joga esse material para fora em grandes velocidades, com grande violência, causando verdadeiros desastres naturais. Esse é o tipo de vulcão que nós chamamos de explosivo. É o caso do vulcão de Santa Helena, do Fuji, do Vesúvio e outros que nós conhecemos mais. O outro tipo de vulcanismo que nós temos é o vulcanismo fissural. Nesse caso, a quantidade de sílica no magma é menor, de modo que ele é mais fluido, portanto ele escorre com mais facilidade. Um grande exemplo desse vulcanismo nós temos aqui no Brasil, que são os derrames de basalto da Bacia do Paraná. Normalmente eles ocupam uma área muito grande. No caso da Bacia do Paraná, o derrame se estendeu desde sul do Mato Grosso, sul de Goiás,
parte de Minas Gerais, passa por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, partes da Argentina, partes do Uruguai e até porções da África, cobrindo uma área muito vasta. Volcanic activity occurs in two different types of places on the Earth. In one place, you have tectonic plates where one tectonic plate is going underneath another one, and there you'll often get volcanoes. And the prime example of that is the Ring of Fire around the Pacific Ocean, and you have lots of volcanoes all around the Pacific Ocean because you have tectonic plates, oceanic plates that are going underneath continental plates. The other major place where you have volcanoes is in the middle of tectonic plates, where you have volcanic activity as the result of what are called plumes or hot spots. The mantle has a hot spot. The crust moves over top of that hot spot, and in some places the magma from the hot spot goes up through the crust. So a prime example of that is in Hawaii, where you have volcanic activity coming up, and you can see a whole string of volcanoes. And so as the Pacific plate moves over that hot spot, you get a whole string of volcanoes. Now, in the United States, in North America, you have something similar. And Yellowstone, the Yellowstone area, Yellowstone National Park, is an example of that, where you have the North American plate moving over a hot spot. And the hot spot used to be underneath what's now Idaho, and you can find different places under Idaho. Lots of volcanic rocks there, lots of basalt. And if you date them, you find that they're old on the west side of Idaho. They gradually become younger and younger to the east side of Idaho. And then underneath Yellowstone, you have active volcanic activity. Now, I know that people like to talk about supervolcanoes. And Yellowstone is a place that they think maybe sometime there's going to be a gigantic eruption. There's other examples of where you might call a supervolcano. One example is what's now Crater Lake in Oregon that used to be what they call Mount Mazama. That was a major explosion. Another one is in central California. It's called the Bishop Tuff. It's close to the city of Bishop, that you had a major explosion there. So in the past, you had major catastrophic activity from volcanoes, and there's a concern that maybe in Yellowstone you might have major catastrophic activities in the future. Just in the last 30 years ago, you can think of Mount St. Helens in the Pacific Northwest, Mount Pinatubo in the Philippines. One that's been active in the Philippines over the last 400 or 500 years is the Taal volcano that is spectacular. It's just a spectacular place to visit. And then just a few years ago in Iceland, a volcano exploded there and disrupted air traffic for several weeks. Se eu esvaziar a água, por exemplo, do Oceano Atlântico, eu vou encontrar uma cadeia de montanhas bem no meio do Oceano Atlântico, chamada cadeia mesoatlântica. Ela tem em torno de 20 mil quilômetros de extensão. O único lugar ativo, de vulcanismo ativo dessa grande cadeia, é a Islândia. E um pedacinho, alguns pontos da Islândia. Agora, todo esse vulcão, que tem em torno de 2 mil quilômetros de largura e 1.000 metros de altura, já esteve ativo no passado. Esse vulcão, esse hipervulcão de 20 mil quilômetros. E todo o material vulcânico que ele produziu formou o próprio leito do oceano. Isso ocorreu com o Pacífico e com o Índico. Dá uma rede de hipervulcões de 70 mil quilômetros de extensão. Então, quando eu olho isso, comparando com os eventos de hoje, a nítida impressão é que isso ocorreu muito mais rápido no passado. Existem outras evidências para confirmar isso. Porque esses meteoritos que caíram no passado, que estão associados à fragmentação do Pangeia e à separação das placas tectônicas e fissuras gerando vulcanismo, também mega tsunamis, meteoritos caindo na água, varrendo as áreas continentais. Yellowstone National Park is one of the most amazing places in the world, in my opinion. In the center of Yellowstone National Park is a giant volcano that's basically blown itself apart. The rocks in Arches National Park are flood rocks.
And so all the rocks that you see up there were also laid down during the flood, during the later parts of the flood. And then after the flood, again, the continent was lifted. So that's a common theme all over the world. Psalm 104:8 tells us that after the flood, the mountains rose up and the valleys sank down. So in the area of Arches National Park, that area rose up, but it rose up in such a way that there's a slight bend in the rocks. And as the rocks rose up, they're brittle and they fractured. And so you had all these fractures side by side that were sticking out. And as you go into Arches, there's some places where you can still see these fractured rocks standing up on end. They look like the fins on a fish, for example, standing up side by side. And then by various processes, there's some parts of those fins get eroded on both sides. Sometimes the rock falls off. Sometimes the cement and the sandstone gets eroded away, and you get a hole through the rock, making an arch. And so it's just a beautiful place. There's many beautiful arches there that are formed, perhaps the largest collection of natural arches in the world. But it's all a result of all those fins that are standing up on edge. So very unique conditions. There's many other beautiful rock formations in Arches National Park too. So there's the balanced rock that you'll see. There's these features of rocks all standing up. They look like three ladies that are talking together. It's called the Three Gossips. There's another rock formation that looks kind of like a sheep out there. So it's a very unique place. Os vulcões são uma abertura na Terra, que além de lava, exalam também vapor, gases sulfurosos, cinzas e até mesmo pedras. Populares indícios de atividade geológica vulcânica são os geysers, fenômeno que ocorre quando a água alcança o magma e, com o vapor pressurizado, sai da terra jorrando abruptamente. Right in the center of Yellowstone National Park, you still have the remnants of that volcano, and there's still all this hot water coming up out of cracks and fissures around the park that there's still hot volcanic rock underneath the Yellowstone. And the water goes down and it gets heated and comes back up to the surface. And so the most famous thing you see there, of course, are the geysers that shoot high up into the air. And what happens is that water gets heated underground. It gets so hot that it explodes into steam. And when that explosion in the steam takes place, the water shoots up out of the ground. Islândia e Nova Zelândia são conhecidos pelos geysers, mas a maior concentração do mundo é aqui, em Yellowstone. Old Faithful é o mais famoso internacionalmente e tem esse nome pela facilidade com que é possível prever cada erupção. O vulcanismo tem moldado a geografia do próprio Parque Nacional. No passado ocorreram grandes erupções vulcânicas aqui e o poder do magma quente continua a se manifestar. Todo o Parque Yellowstone é composto por uma grande caldeira, pois se situa acima de um supervulcão, uma cratera de 72 quilômetros de largura por 48 quilômetros de comprimento, criada, segundo os especialistas, por uma erupção cataclísmica. Aqui, há cerca de 300 geysers e 10.000 manifestações termais, como as curiosas piscinas de lamas ou mudpots, as fumarolas e as belas fontes termais que se destacam em incríveis tonalidades de cores, como uma piscina de aquarela. Son manifestaciones naturales de la actividad volcánica que está en el interior de la Tierra y que encuentra su salida hacia el exterior. Y resulta que muchos de esos geysers pueden ser irregulares o regulares, de acuerdo a cuán regularmente erupcionan produciendo agua caliente y vapor que salen al aire, ¿no? Hay uno famoso, el Old Faithful, el viejo fiel, que es un montículo bastante alto de material precipitado del agua rica en material silicio, y
y de esa estructura, de ese montón de material, porque es como un conito así chiquito, no es tan grande, ¿no? Pero tendrá unos, no sé, 8 o 10 metros de alto, y de ahí cada tantas horas se produce una erupción y sale el agua caliente y el vapor y produce un espectáculo. Toda la gente, como se sabe más o menos a qué hora va a erupcionar, la gente se prepara y va y se prepara para fotografiar y ver la erupción. Es muy, muy impresionante. So those are the geysers. There's also hot springs where you have this hot water bubbling out of the ground. And there's just amazing colors there. There's the blue hot springs, orange, reds, browns, yellows, all these amazing colors. The neat thing is that each one of those colors is a different kind of bacteria that lives in the water. Even though the water is very, very hot, there are very special bacteria that survive in all those different temperatures. And you can tell how hot the water is without a thermometer by looking at what kind of bacteria are growing there. Each kind grows in a different temperature of water. So those are the hot springs, and there's many of those hot springs all around the park. There's also places where just hot gas shoots out of the ground. And it also has a particular smell to it as well, a sulfur smell. Unfortunately, you can't smell the smell on a TV screen in a video, but it's part of the experience of Yellowstone, to have all these sulfur smells and hear all these sounds and so forth. But those hot gases shooting out of the ground are called fumaroles. And then sometimes there's water that comes up from deep hot water, and it goes through volcanic deposits and up through volcanic muds. And you get this pot of boiling mud at the surface. They're called mud pots. And it's really amazing. The mud will shoot up into the air and come back down and, just make amazing colors and sounds. And it's really fun just to watch a mud pot boil and see all this mud shooting in the air. It's an amazing place. Hay un lugar en Chile y otro lugar en África donde aparecen también geysers y los geysers traen agua salada con ciertos minerales, ciertas sustancias químicas especiales que producen una solución especial, y las bacterias que están ahí ayudan a precipitar esas sales y se producen unos montículos. Así que hay unos montículos así redondeados con capas, estromatolitos se llaman. Y entonces es muy interesante porque están, las aguas también son, ahí crecen unos invertebrados muy pequeños y bacterias que hacen que vengan los flamencos y se coman esas bacterias, esos bichitos, y eso es lo que le da la coloración en las patas y en los picos. Muy, muy interesante, tanto en América como en África, ¿no? Así que cosas muy, muy extraordinarias que se pueden ver en la naturaleza relacionadas com o vulcanismo. Os vulcões são uma lembrança externa da dinâmica e energia interna do nosso planeta. Imagine a pressão e temperatura próxima dos 5.000 graus Celsius do núcleo terrestre. Para se ter uma ideia da força liberada, há relatos de que as cinzas do Krakatoa, na Indonésia, foram lançadas a uma altura de 27 quilômetros em 1883. Apenas tais nuvens de vapor e poeira já são suficientes para modificar clima e ecossistemas. E os efeitos de explosões vulcânicas estão gravados na história. A destruição de Pompeia pelo vulcão Vesúvio em 70 d.C. sepultou toda uma cidade e seus habitantes sob as cinzas, convertendo em estátuas momentos cotidianos da época. Mas nem só de catástrofe se configura o vulcanismo. Quando se trata de leis e fenômenos da natureza, tudo parece ter um propósito positivo além do impacto negativo. Águas termais típicas de zonas vulcânicas, aquecidas por processos geotérmicos,
possuem qualidades terapêuticas pelos minerais ali presentes. O granito, matéria-prima de edificações e monumentos, é resultado do magma endurecido que não chegou à superfície. E hoje é amplamente utilizado pela funcionalidade e aspecto decorativo. E onde há ação vulcânica, a própria Terra se beneficia. Volcanoes can be very catastrophic and very, very dangerous. I've also enjoyed visiting Vesuvius, that has blown off a number of times over the last few thousand years. Destroyed Pompeii, that's kind of the famous example of a destruction. But people, after the destruction, move back to that area, and the reason is because volcanoes recycle the elements necessary for life. And so after a volcano blows off, the soil that's the result of that ash is very productive. And so people move back there because then they can get all kinds of produce, all kinds of agriculture as a result of the very rich soil that comes from the volcanic activity. So you have catastrophic activity, it can be disastrous, but the results can be also very beneficial. Por incrível que pareça, e apesar da grande devastação que os vulcões podem provocar, eles são essenciais à vida na Terra. Por exemplo, os gases vulcânicos, eles podem colaborar e contribuem na manutenção de uma temperatura estável no globo. É claro que o excesso de vulcanismo pode provocar uma emissão maior de CO2 na atmosfera, podendo dar início a um processo de efeito estufa. Mas se nós considerarmos que os vulcões emitem por ano cerca de 110 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, e se considerarmos que as indústrias emitem 10 bilhões de toneladas, nós vamos ver que, na verdade, os vulcões não são os vilões do aquecimento global. Uma outra parte dos vulcões que é muito útil são na geração de depósitos minerais. Por exemplo, as lavas vulcânicas são, às vezes, muito ricas em elementos como o cobre, o zinco, a prata, que são substâncias que nós usamos no nosso dia a dia e na nossa tecnologia dos dias atuais. Um outro produto dos vulcões que é muito útil para a atividade do homem são as cinzas vulcânicas. Essas cinzas, depois que elas entram num processo de alteração, elas vão gerar um solo muito rico e muito propício para a agricultura. A própria lava dos vulcões, no caso do basalto, vai dar origem a um solo muito fértil. O melhor exemplo que nós temos é a terra roxa aqui da região sudeste do Brasil, que é um solo muito fértil, muito rico em cálcio, muito rico em magnésio e, portanto, muito propício para a agricultura. Obviamente el vulcanismo es algo en sí bastante catastrófico, y entonces cuando uno piensa en las cadenas montañosas que están formadas de volcanes o por la actividad ígnea, uno puede pensar, bueno, ¿cuánto tiempo habrá durado esta cordillera en formarse? Pero a lo mejor no es tan así, a lo mejor son resultado de eventos muy catastróficos que nos indican procesos bastante rápidos. Así que a lo mejor no necesariamente tiene que haber pasado tanto tiempo para que estas montañas se formen, porque son resultado de eventos muy catastróficos. Lo mismo con el levantamiento de material ígneo que viene del interior de la Tierra, que produce deformaciones de la corteza terrestre y levantamientos de domos y de otros materiales ígneos que se levantan, puede haber sido algo bastante rápido también, porque justamente estos procesos son de naturaleza catastrófica. Así que pensamos que muchas de estos distintos aspectos relacionados con el vulcanismo entran en juego, especialmente estas grandes provincias ígneas donde hay miles y cientos de miles de kilómetros cuadrados de basalto por distintos lugares y algunos de mucho espesor, a lo mejor 1000, 2000 metros de espesor en algunos lugares. No necesariamente tiene que haber tardado mucho tiempo, sino que eran eventos catastróficos. Y bueno, ¿qué efecto habría tenido todo eso sobre
los seres vivos que vivían en esa época. Algunos discuten de que a lo mejor los dinosaurios fueron afectados también por el volcanismo, especialmente cuando encontramos donde están los dinosaurios sepultados, los sedimentos están formados por partículas sedimentarias, pero también por partículas de cenizas de volcanes. Así que se ve que al mismo tiempo que se estaba produciendo la inundación que a lo mejor mató y enterró a los dinosaurios o a otros animales, había erupciones volcánicas que estaban afectando las distintas regiones. Así que eso tiene que haber afectado grandemente no solo los animales, porque incluso uno tiene que pensar de el aporte de los volcanes de material a la atmósfera y cómo eso pudo haber cambiado los climas o los tipos de minerales que podrían haber estado en el aire, que podrían haber sido tóxicos para los animales que los respiraban, etc. Así que de distintas maneras el volcanismo puede haber afectado la vida sobre la Tierra y en muchos casos de sepultamiento, de muerte de animales y plantas, tiene que haber sido bastante rápido y por estos eventos sumamente catastróficos. Hoje, os mesmos vulcões que altivos atraem o nosso olhar também modificam a paisagem, causando destruição. Ao mesmo tempo, nos maravilham pela manifestação de grandeza e poder incontrolável, que nos faz sentir pequenos, limitados. Abaixo de nossos pés, silenciosa, há uma energia capaz de destruir toda forma de vida, a qual vemos apenas fugazes manifestações. Os vulcões são uma expressão a mais do magnífico contraste e equilíbrio que existe em nosso planeta. Um poder silencioso capaz de conter uma força avassaladora, convertendo-a em sustento para a vida.